Então nós paramos na página 281, a pesca maravilhosa que os pescadores estavam realizando, e com a presença de Jesus ela se tornou algo fantástico, espantoso. Claudilane, lê para nós aí 2 parágrafos. A pesca maravilhosa nada tem de surpreendente nem de miraculoso, desde que se conheça o poder da dupla vista e a causa muito natural dessa faculdade. Jesus a possuía em grau elevado, e pode dizer-se que ela constituía o seu estado normal, conforme o atesta grande número de atos da sua vida. Examinando de perto esse texto evangélico, percebe-se que, num primeiro momento, o apóstolo Pedro se revelou descrente quanto à possibilidade de encontrar peixes, uma vez que ele e os seus companheiros passaram a noite trabalhando e nada obtiveram. Mas, em razão da confiança depositada no Mestre, atende-lhe a orientação e lança as redes no local indicado, obtendo surpreendente êxito. Muito bem, então vamos fazer uma análise. O primeiro parágrafo fala que essa pesca, conforme é narrada no Evangelho de Lucas, nada tem de miraculosa, porque muitas pessoas têm essa ideia que foi um milagre, um prodígio de Jesus naquele momento. Mas conforme nós recebemos as informações com mais detalhes do que realmente os fenômenos naturais, aqueles que nós não percebemos, muitas vezes, nós passamos a compreender que não foi um milagre, que foi um fenômeno natural, que não ocorre todo dia, é bem verdade, mas está dentro das leis naturais de Deus. Seria isso, Wilson, mais ou menos? O texto diz ali que desde que se conheça o poder da dupla vista e a causa muito natural dessa faculdade, e que Jesus a tinha no estado natural. A dupla vista nós percebemos que se manifesta em algumas pessoas em determinadas situações. No lampejo, às vezes, vê coisas que outros não veem, experimenta coisas que outros não experimentam, e quem está por perto não percebe. Só que Jesus tinha isso de uma forma permanente. Um espírito do grau evolutivo dele não esteve nenhum outro na Terra. Ele é o mais adiantado que aqui esteve, e tinha e tem, e isso nunca se perde, né? Essa faculdade no grau mais elevado que você possa imaginar. Então ele sabia onde estavam os peixes, e tinha o poder até de induzir, ou não seria o termo induzir, mas fazer com que aqueles cardumes se deslocassem para onde ele quisesse. E nós vimos nos textos da semana passada que tem até os assessores, os espíritos assessores, que são encarregados dos fenômenos da natureza, que estão a serviço de Jesus e, acima de tudo, a serviço de Deus, e que presidem esses eventos. Então não tem nada de maravilhoso, a única coisa é que a gente não sabe bem exatamente como isso se dá. Mesmo aqueles que estudamos sabemos que não é maravilhoso, mas nos, entre aspas, maravilhamos quando nos deparamos com certas coisas que não são comuns para nós, seres bem mais atrasados. Esta semana, por exemplo, conversei com uma amiga minha e ela me contou uma história com H, que é um fato que aconteceu com ela recentemente. Diz ela que ela está sempre ocupada, sempre trabalhando. Além disso, faz trabalhos voluntários também. E estava cansada
Mas aí soube que seria dada uma palestra numa casa espírita e que o tema lhe chamou a atenção. E ela levou sua mãe e seu pai juntos para esse lugar. Mas chegando lá, a palestra, pelo menos a palestrante, não atendeu a sua expectativa na forma de abordagem do assunto. E daí, já que ela estava lá, ela cerrou suavemente os olhos para aproveitar o máximo, embora o cansaço, de estar ali. E aí ela viu 3, eu digo espíritos, porque não eram outra coisa, entidades resplandecentes, branquinhas na expressão dela, e uma criança também, com a mesma aparência, que vieram caminhando em direção a ela dentro da casa espírita. E aí apareceu diante dela uma escada, mas parecia uma escada enorme. Ela até teve vontade de subir a escada, mas pensou, eu estou muito cansada, né, para subir essa escada aí. E aí a entidade fez um gesto, aqui não aparece a minha mão, né, como dizer assim, mostrando para ela em direção à escada, como convidando, não falou nada, mas como a convidou para subir a escada, e ela subiu. E chegou num outro patamar, um ambiente muito claro, e tinha uma cama branquinha e um senhor também vestido de branco no lado, e ela pensou, mas eu vou deitar nessa cama, só pensou. E aquele espírito fez sinal assim, como convidando para dormir, mas não deu outra, pegou, deitou, botou a mão assim, e fechou o olho e apagou. Daí, daqui a pouco, o espírito acordou, dizendo que ela devia voltar, né, que já tinha descansado. E daí ela se acordou meio assustada, a palestra tinha chegado ao fim, ela falou assim, estava nas horas das bênçãos, eu imagino que na hora da oração final, né? E a mãe dela, do lado assim, perguntou, e aí, descansou? E ela fez sinal que sim, depois eu te conto, diz ela. E tinha um pessoal da casa que estava ali também, tinha percebido que ela dormia, e daí a mãe dela contou o que aconteceu enquanto ela dormia, né? Diz que eles chegaram lá e perguntaram, olharam, ela estava assim, vou levantar um pouco para vocês verem aqui, ó. Ela estava assim, e com a mão assim, sabe? E assim. E diz a mãe dela que ela estava com um semblante muito feliz, como se sorrisse, mas eu imagino que estava com máscara, não dava para ver a boca, talvez. E naquela posição, uma pessoa que dormindo, ressonando, tinha que cair. Não tem como ficar de pé. Então o pessoal da casa viu e ficou preocupado. Chegou lá e perguntou para a mãe dela, quem sabe a gente dá uma água para ela? Ela disse que não deixa assim, ela está bem. Mas ficaram cuidando para ver se ela caía, e ela não caiu. E daí ela disse que naquele tempo todo ela dormiu com a mão ali. E aquela posição que ela estava, uma pessoa dormindo, não é possível. Daí eu perguntei para ela, mas tu descansou? Ela disse, eu acordei como se pudesse correr 10 quilômetros dela. E está louca de vontade para voltar a dormir lá. Quando ela contou, eu até me emocionei, porque eu fico imaginando assim, e a mãe dela sempre diz, quando ela quer descansar, ela ora para Jesus para poder descansar. Então para nós não, porque já estudamos, mas se contar isso para uma pessoa, mesmo alguns que estudam, vai dizer que a pessoa fantasiou, que sonhou, que não é uma realidade. E que isso, se a pessoa acreditar, vai dizer que é algo maravilhoso, que é algo assim sobrenatural, seria um milagre. Ela até acredita que fosse Jesus, eu acho que era um espírito elevado que estava socorrendo, porque Jesus é bem ocupado, né, para estar assim, nos atendendo em coisas que na visão universal diz respeito mais à pessoa e aos espíritos mais próximos, mas isso é um outro detalhe. Mas seja como for, era um espírito de luz. E nós sabemos que essas coisas acontecem. Então a pessoa poderia dizer que ela teve uma visão que não é comum. Isso não é comum. Foi a primeira vez que aconteceu com ela nesse estado. Eu sei que ela tem uma faculdade mediúnica muito grande, embora não seja espírita e não exerça, mas ela disse que a mãe dela é espírita e lê muito. E daí quando ela disse isso, eu pensei, não, a mãe dela devia estar inspirada e também já devia ter algum conhecimento, porque não deixou que a acordasse, né? E não temeu que ela caísse, mas apenas ficou observando. Então isso é um fato que traz para nós uma informação de que coisas que as pessoas dizem miraculosas acontecem, porque nós não sabemos, quando não estudamos, como é que isso acontece. E nesse caso dessa pesca maravilhosa,
Imagine para quem estava por perto e para quem relatou depois, escrevendo nos evangelhos, e não entendia exatamente como acontecia. Alguns devem ter imaginado que Jesus criou os peixes na hora, mas não. As águas todas têm peixe. Essa semana mesmo eu falei com uma pessoa, disse que tem até dourado aqui no Rio Juí, que nem imaginava mais, que é um rio que está bastante judiado há muito tempo. Agora imagine o tempo de Jesus, isso há quase 2000 anos, que poluição como as de hoje nem se imaginava um dia ser possível, então devia ter peixe em quantia. Ele só sabia que os peixes estavam ali, e por isso ele mandou que jogassem a rede, porque ele sabia como, por causa do que diz aqui, ó, a dupla vista. E ele a tinha em grau máximo, e tem até hoje, e sempre terá cada vez mais, né? Muito bem. Boa tarde, Geni, como é que tá? Boa tarde, pessoal. Tô bem, graças a Deus. Atrasadinha? Em franca recuperação? Tô, graças a Deus. Tranquilo. Tô bem. Geni, nós estamos falando aqui da dupla vista de Jesus. Tu não tem alguma experiência também a respeito deste fenômeno? Tenho várias. Uma vez, César, eu estava com a minha filha mais nova, numa situação assim desesperadora, Carla. Ela pegava uma vassourinha, ela varria a casa assim, sem parar, ela não dormia, ela ficou 3 noites sem dormir, e eu tinha que ficar sempre com ela pega pela mão, vigiando ela para ela não queria dormir. E eu não sabia mais o que fazer, né? Eu não tinha aceitado ainda a mediúnica. Daí eu disse para ela, filha, vamos pro quarto. Daí eu levei ela pro quarto, abracei ela, coloquei assim, como eu tô aqui, mas de frente, ela de frente para lá, e abracei ela assim, ó. Como se eu abraçasse essa garrafinha, assim. Comecei a conversar com Deus, eu não lembro de nada, César. Fiquei mais de hora. Essa guria acordou e disse assim para mim, mãe, vá, o lugar é na mediúnica. E eu disse, pro teu bem, pro meu bem, pro bem da humanidade, estarei lá. E hoje, graças a meu bom Deus, César, eu estou aqui com a ajuda de Jesus. E muitas mais. Na cirurgia agora, eu tive o tempo todo como se eu estivesse no colo, como se eu estivesse serena, aquele sono profundo, aquele relaxamento assim, ó, sem dor. Uma coisa assim incrível. É só pra gente que passa para saber testemunhar uma coisa linda dessa. E eu sei que tem um dedo de um Deus maior e da nossa espiritualidade que está sempre nos ajudando, auxiliando no momento que a gente mais precisa. E quando tu tá lá na casa espírita, assistindo palestra ou participando de outra atividade, ocorre algumas vezes esse fenômeno? Quantas vezes? Uma vez eu dormi o tempo todo, eu não conseguia abrir o olho. Daí a Mana disse, mãe, que adianta tu ir lá para dormir? Eu disse, minha filha, mas dessa vez foi mais forte que eu. Eu não conseguia ficar, eu só dormia. E eu acho que é com uma limpeza na alma, no interior da gente, um descanso espiritual. Eu vejo assim, porque às vezes tu está tão cansada na tua rotina, no teu dia a dia, e tu chega ali, tu se sente tão bem, mas tão bem, tão serena, que tu dorme. Claudilane, e para você, como é que se manifesta essa dupla vista aí? Olha, eu até o presente momento não vejo espíritos assim em ocasiões do dia a dia, nem na mediúnica. O que se apresenta para mim até agora é como se eu entrasse numa conexão e ligassem para mim um filme, uma televisão, entende? Eu vejo aquelas imagens mentalmente, mas como se fosse a projeção de um filme
ou como se eu estivesse assistindo uma televisão. Tu vê assim os fatos, né, acontecendo. Os fatos acontecendo. Que geraram aquela condição daquele espírito, né? Ou daqueles. Isso, eu faço uma leitura do passado, né? Da história do espírito. Viu? Ao invés dos guias fazer uma narrativa para você, eles passam a imagem e você compreende bem ligeiro. Eles usam uma outra forma de comunicação, né? Isso. Eu posso colaborar para entender o que é dupla vista. Porque a gente confunde dupla vista com outra coisa. Eu encontrei aqui na internet, não vou compartilhar porque a letrinha é pequena. Está lá no correioespírita.org.br. O autor é Adilson Mota de Santana. O texto é meio longo, só vou pegar uma parte que diz assim, ó, sobre a dupla vista. Diz assim: fenômeno tão corriqueiros para os magnetizadores clássicos passam facilmente despercebidos por nós espíritas da atualidade, ou são bastante incompreendidos. A dupla vista se encontra incluída no rol destes fatos pouco conhecidos, apesar das referências de Allan Kardec em obras como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese e também na Revista Espírita. Muitos a confundem com a mediunidade de evidência, a qual necessita sempre da participação de um espírito desencarnado. A dupla vista, ou segunda vista, é uma faculdade anímica, ou seja, opera sem a interferência dos espíritos. É também uma faculdade de emancipação da alma. Isto significa que o espírito encarnado, em determinadas situações, podendo desligar-se parcialmente do corpo, expressa algumas faculdades que permanecem em estado latente enquanto se mantém sob a influência da matéria. Conforme o Livro dos Espíritos, a dupla vista é o resultado da libertação do espírito, sem que o corpo seja adormecido. Dessa forma, a propriedade de radiação do fluido perispirítico responde pelas causas desta capacidade psíquica. Como espíritos que somos, guardamos imensos potenciais em nosso íntimo. Apesar de momentaneamente revestido por um corpo biológico, possuímos capacidades que se encontram por enquanto impossibilitadas de manifestar-se devido à densidade da matéria física. Esta impede que expressemos integralmente as faculdades já desenvolvidas da alma que, enquanto, em determinadas situações, conseguem romper a barreira imposta pelo corpo. O espírito não se encontra preso dentro do corpo como se estivesse em uma caixa. Pelas suas propriedades de expansão e flexibilidade, ele consegue irradiar ao redor, permitindo a ocorrência de diversos fenômenos, como é o caso da dupla vista. E aí ele prossegue, eu não vou ler, senão fica muito enfadonho, mas então a dupla vista é um caso que aconteceu como aqui, nesse fato da pesca chamada maravilhosa. Jesus não estava dormindo, estava acordado. Então quem a tem, exerce ou vivencia ela em determinadas situações num estado de vigília. A alma se expande e ela percebe coisas que outras pessoas não percebem. E ela não precisa estar dormindo, ela pode estar acordada. Aliás, a característica da dupla vista é estar acordada. Ela seria então a visão do espírito, do perispírito, né? É uma visão da pessoa. A pessoa. Nós somos espíritos encarnados, né? É uma percepção além. Poderíamos chamar de sexto sentido ou de uma percepção extrasensorial. Extrasensorial no sentido de que está além dos 5 sentidos, né? Que todo mundo tem. E a clarividência seria a mesma dupla vista? Aí eu não sei te dizer, só pesquisando, porque de memória não tenho essa informação. Vamos ver se eu encontro aqui. Que se a dupla vista é uma questão anímica, né? Não é mediúnica, não é evidência. A clarividência, pelo conceito que eu sei, também é uma questão, um recurso da mente, né? Ele é anímico também.
E aqui, Claudilane, o segundo parágrafo fala que Pedro se revelou descrente quanto à possibilidade dos peixes. Mas, mesmo assim, ele era confiante, né, em Jesus. E ele atendeu a orientação de Jesus e obtendo surpreendente êxito. Isso aí não acontece frequentemente com nós, Claudilane, com os nossos trabalhos voltados para a caridade, para as atividades espirituais. Sim, sim. Porque a nossa razão geralmente entra em conflito com todas essas questões extrasensoriais, mediúnicas, né? Do subconsciente. A nossa lógica, tal qual ela foi organizada, né, que ela é muito prática, e ela é muito centrada nessa racionalidade e na impressão que os 5 sentidos trazem. Então, muitas vezes a nossa lógica diz que isso não é possível, ou que isso não é viável, ou que isso não existe, né? E entra em conflito com essa nossa intuição, que a mediunidade nos traz, ou até mesmo com a própria mediunidade, quando ela se apresenta. Eu estava conversando com o Moacir, né, que ele é um dos responsáveis pela construção lá da Casa Espírita Chico Xavier, se eu não me engano é o nome, ou Irmãos de Chico. E ele me falando que eles estavam com dificuldades para angariar recursos, né? E veio uma orientação assim para ele, uma intuição, né? Vá até teus amigos, né? E aí ele começou a fazer pedido, né, para os amigos que nem eram espíritas, muitos deles nem eram espíritas. E ele ficou surpreso com a resposta que ele teve, né? Muitos e muitos ajudaram e continuam ajudando até hoje, né? Com recursos para a Casa Espírita que eles estavam lá em construção. Inclusive fica perto ali da escola Abílio Lauter, né? Essa Casa Espírita nova deles aí. Eu vi. É do lado da escola, quer dizer, para os fundos, assim. Isso. Eu vi, tá ali. Daí eu olhei e digo assim, será que é uma casa afiliada? Fiquei com essa questão na cabeça. Bem pertinho de nós, Cláudia. Uhum. Do lado da escola, Gini. Eles ganharam aquele terreno ali, ou não sei de forma que eles conseguiram aquele terreno ali, daí eles investiram, né, ali para construção. Então, no caso assim do Moacir, ele agiu conforme Pedro, né? Não estava muito confiante, né, no resultado ali, né? Estava com dificuldade, estava desesperançoso, mas ele atendeu a orientação. Foi confiante aquela orientação, né, que ele recebeu dos bons espíritos. E o resultado foi surpreendente, né, tal qual aconteceu com Pedro, né, resultado surpreendente. E nas nossas atividades também, né, quando a gente se propõe a realizar uma atividade voltada para o bem, e às vezes nós temos esse sentimento, né, de será que vai dar certo? Será que vai dar bom resultado? Será que nós vamos progredir? E depois a gente fica surpreso, né, como com a ajuda de Jesus e dos bons espíritos, a resposta sempre vem de forma positiva. E a gente obtém bons resultados, até ótimos resultados muitas vezes. Em 2003, lá em Novo Hamburgo, nós fizemos uma campanha para a reforma da Sociedade Espírita Fé, Luz e Caridade. E nós não imaginávamos que íamos conseguir tanta ajuda. E as ajudas mais expressivas, com exceção do telhado, né, que era um estudante da doutrina espírita no grupo de estudo,
que é o Broilo, da metalúrgica Broilo, que ele deu tudo o material, deu todo o material e a mão de obra para instalar ainda. E a coisa funciona de uma forma tal, eu contei para você essa história, né? O seu Ernesto, no tempo era encarnado, ele me disse assim, viu, pega e liga para a metalúrgica Broilo. Eu vi uma placa deles na rodovia e anotou o telefone. Aí eu liguei, a pessoa me atendeu, diz, eu sempre pensei em doar uma coisa para a Casa Espírita, eu sou do grupo de estudo, mas eu pensei que ele estudava ali perto, não entendi direito a conversa, né? E era um trabalhador da casa, então ele deu todo o telhado, toda a estrutura e a mão de obra, e depois mais outras pessoas que se engajaram a trabalhar, e doações de piso, doação de forro, doação de tinta. Foi assim algo espetacular. Nós fizemos uma campanha também, mas chegou a sobrar dinheiro. Então veio ajuda que a gente nem esperava. Um outro fato foi a reforma do Dias da Cruz de Passo Fundo. Quem me contou foi o Paulo Afonso Eberhard, era presidente na época, não sei se ainda é. E ele falou que faltava uma quantia X para ele terminar a obra. Não sei se vocês conhecem a casa lá, vale a pena conhecê-la pela estrutura que ela tem. E aí de repente apareceu uma moça e fez uma doação de umas joias. Ela falou que tinha recebido de herança e ela não precisava e não sabia o que fazer com as joias. Aí de noite apareceu em sonho para ela o pai desencarnado e sugeriu que ela fizesse a doação para o Paulo Afonso, lá do Dias da Cruz, que ela nem conhecia, veja só como é que é a história. E daí ele recebeu essa doação, fez um leilão e deu certo para terminar toda a obra. Então, as ideias, quando nós temos assim, de fazer alguma coisa no campo da beneficência, ou no campo da religião, ou no movimento espírita, onde quer que seja, que venha para o bem da humanidade, elas vêm inspiradas. E nós somos os obreiros que temos que fazer o trabalho. Então, os espíritos nos inspiram, e a gente tem que colocar em prática. No caso aqui de Pedro, Jesus disse, né, joga a rede para o lado direito. E nós temos essas ideias que vêm como frases feitas que nós imaginamos são nossas, podia fazer tal coisa. Mas daí vem o desânimo, vem o medo, mas a gente não consegue. No caso do Pedro, assim, eu tentei a noite inteira e não consegui, né? Mas ele confiou em Jesus. E nós precisamos confiar na espiritualidade que nos auxilia. Quando vêm essas ideias de fazer algo positivo, se nós colocarmos em prática, o plano espiritual nos auxilia sempre, não vai nos deixar ao desamparo, a não ser que nós sejamos afoitos e precipitados, achando que somos capazes de fazer coisas de maior envergadura, mais por vaidade mesmo do que por competência. Mas no caso de uma obra, como a gente tem visto, essas que eu narrei, e essa que o Moacir está fazendo lá, é com os pés no chão, da mesma forma. Como é que o Ceará fez aquela obra ali também? Se não foi com o auxílio dos trabalhadores e pessoas de fora. Então, se for olhar a história das obras, todas elas têm auxílio. E voltando ao assunto aqui da clarividência que você perguntou, eu encontrei um material na internet. Se me permite, eu vou compartilhar com vocês aí. Vamos compartilhar a página aqui. É esse aqui. Não, esse aqui. Tá aparecendo aí clarividência? Vidência e clarividência. Vidência e clarividência. Isto. Então, é lá do Jader Sampaio. E daí ele diz o seguinte: definição e fenômenos de clarividência. Eu não peguei todo o texto também, porque é bastante longo, né, para o estudo que nós estamos fazendo, mas só para o básico, para entender, né. Diz assim: o termo clarividência surge pela primeira vez com seu sentido próprio na parte de O Livro dos Espíritos, que trata da emancipação da alma, na questão 402. Kardec trata de uma espécie de clarividência que acontece durante os sonhos, onde a alma tem a faculdade de perceber eventos que acontecem em outros lugares. Veja que aqui já é durante o sonho, né? Neste ponto, portanto, ele emprega o termo como uma faculdade de ver a distância sem o emprego dos olhos. Os sonâmbulos seriam capazes deste fenômeno devido à faculdade de afastamento da alma de seu respectivo corpo, seguida da possibilidade de locomoção da mesma. Da mesma que ele quer dizer aqui, da própria alma, né?
Pouco depois, na questão 428, ele indaga aos espíritos sobre a clarividência sonambúlica. Ele certamente se refere à faculdade já bastante descrita na literatura que trata do sonambulismo magnético, que na questão 426 os espíritos consideraram equivalente ao sonambulismo natural, com a diferença de ter sido provocado. Aliás, vocês entendem qual é a diferença de sonambulismo magnético e natural? Sim. Exemplos. O sonambulismo magnético ele é provocado pelos espíritos, né? Como diz ali. E o natural, a pessoa, o médium mesmo, ele dorme naturalmente e entra nesse sonambulismo. Né? O provocado não pode ser por hipnose? Sim, pode ser. Que eu já vi fenômenos de hipnotizadores de fazer com que a pessoa ficasse no estado de torpor e ao lado de outra pessoa ela descrevia a casa da outra pessoa, ela se deslocava-se espiritualmente até o lugar onde a pessoa do lado vivia e descrevia todo o seu ambiente. Esse é um sonambulismo provocado. E o natural é aquele que a gente vê vários casos aí, né, de pessoas que dormem e saem andando e fazendo coisa. Mas vamos prosseguir aqui um pouco na leitura. Os espíritos lhe respondem que as duas faculdades possuem uma mesma causa. A percepção visual é a realizada diretamente pela alma do clarividente. Logo a seguir, Kardec pergunta sobre os outros fenômenos da clarividência sonambúlica, questão 429, como a visão através dos corpos opacos e a transposição dos sentidos. Os espíritos reafirmam que os clarividentes veem afastado de seus corpos e que a impressão que afirmam de estarem vendo por alguma parte do corpo reside na crença que possuem que precisam deste para perceberem os objetos. A existência da faculdade sonambúlica não assegura a veracidade de todas as informações obtidas neste estado, com o que concordam os espíritos, 430. Depois aqui é o texto que nós voltamos lá. Então a diferença da clarividência para aquela expressão que nós chamávamos de dupla vista, né? É Sim. Que uma, a pessoa está perfeitamente consciente, no seu estado de vigília. E a outra, ela está dormindo, pode estar de forma sonambúlica espontânea ou provocada, que é a clarividência, de ver a distância. Muito bem, então vamos seguir adiante. Lê mais um parágrafo, faz favor, Claudilene. Então, o primeiro parágrafo da página 282. A atitude de Pedro revela características marcantes de sua personalidade. Trata-se de um trabalhador incansável, que não teme assinalar as dificuldades enfrentadas. Informa ao mestre que passara toda a noite trabalhando no mar e nada pescara. Mas se revela extremamente obediente, pronto para cumprir instruções, vindas de uma autoridade superior. Na verdade, percebe-se que no íntimo do seu coração, o venerável servidor aguardava o auxílio de Deus. Muito bem. Tá. Pode falar, Claudilene. Não, eu ia continuar lendo. Esse sentimento que o Pedro mostrou, que estava no seu íntimo, e que ele, na verdade, desejava o auxílio de Deus, né? Jesus percebeu isso. Não sei se vocês conseguiram observar. Então, é desta forma que os espíritos superiores nos auxiliam. Eles sentem, observam e percebem as nossas necessidades pelo nosso sentimento que nós temos emanando naquele momento. E durante as orações nós podemos falar 1000 palavras, né, revestida de uma certa beleza.
Mas se aquilo não corresponde à verdadeira necessidade nossa, os Espíritos irão atender à verdadeira necessidade nossa. E foi isso que Jesus, né, viu em Pedro e percebeu que ele estava ali precisando de uma ajuda. E ele ansiava por essa ajuda. Inconscientemente ele ansiava. E solicitava essa ajuda, mas não assim verbalmente. Quer acrescentar alguma coisa, Wilson, a respeito? Não tem muito a acrescentar, apenas trazer um paralelo para nós, porque Pedro aqui tinha as dificuldades narradas, era no trabalho físico. Nós também encontramos dificuldades no trabalho físico, mas vai mais além, vai também na questão espiritual. Quem de nós, por exemplo, que já está consciente da necessidade da reforma íntima, às vezes não esmorece diante das dificuldades? Porque quando fazemos aquela reflexão que nos recomenda Santo Agostinho diariamente, nós temos duas reações diante da análise. Uma é nos sentir muito fracos, porque vamos perceber que muitas imperfeições nós já percebemos há algum tempo e ainda as temos. Isso é uma pessoa muito autocrítica. Mas a pessoa tem que ser mais condescendente consigo mesma, porque nós estamos num processo evolutivo e não podemos dar saltos. Paulo deu um grande salto, mas isso é uma raridade e é um espírito forte, tanto que Jesus sabia que o seu potencial. E nós temos que desenvolver os potenciais que nós temos, mas vamos ter que fazer bastante esforço. E outra atitude que nós podemos ter é reconhecermos que, embora fracos, nós já avançamos um pouco. Se fizermos uma análise das nossas atitudes hoje e depois voltarmos no tempo, no começo da nossa encarnação, no meu caso e de alguns um pouco mais próximos da minha idade, quando éramos jovenzinhos lá, 20 anos, 20 e poucos anos, o nosso comportamento é o mesmo ou estamos melhores? Se estamos melhores, então já avançamos um pouco. Isso é mérito do esforço pessoal. E aquelas dificuldades que ainda temos, nós devemos confessá-las a Jesus, a nossa fraqueza, e ouvir a sua voz que se manifesta na nossa consciência, através dos pensamentos, quando nos deparamos com as nossas fraquezas, do que devemos fazer. E termos a vontade de fazer. E ouvindo essa voz, colocar em prática o que ela nos orienta a fazer. No caso de Pedro aqui, ele dizia assim: a noite inteira eu trabalhei e não pesquei nada, mas Jesus dizia para ele lançar a rede, e como ele acreditava no poder de Jesus, ele lançou. E se nós acreditamos no poder do pensamento que nos vem pela consciência, então nós devemos fazer também o que ele nos recomenda. E eu falo isso não é para as outras pessoas, eu falo isso fazendo uma autorreflexão. E acredito que isso serve para todos nós. Porque nós não devemos sempre achar que somos incapazes. Sou miserável mesmo, não tem jeito, eu sou fraco. Não. Nós somos filhos de Deus, temos uma força que desconhecemos. Jesus diz que nós podemos fazer coisas que nem imaginamos, até mais do que ele fez. E ele não disse bobagem, não disse mentira, não era apenas uma palavra de estímulo, é um fato. Nós vemos aí espíritos que fazem coisas de assombrar e achamos que somos incapazes de fazer igual. Mas eles não nasceram assim, eles avançaram, foram evoluindo. E com esforço pessoal, dando um passo de cada vez, através das encarnações, nós vamos adquirindo também esses potenciais. Mas basta ter um pouco de vontade. O Evangelho ou o Livro dos Espíritos, não recordo agora, que diz que o que nos falta muitas vezes é um pouco de vontade. Porque a gente quer que a reforma íntima aconteça por um fato chamado maravilhoso, como essa pesca maravilhosa aqui, como se fosse fantástico. Não, é preciso ação, é preciso agir, é preciso confiar em Jesus, confiar acima de tudo em Deus e na nossa própria potencialidade. Valquilaine, você já parou para pensar assim, por que Jesus mandou Pedro atirar a rede à sua direita? E ele não mandou Pedro atirar a rede à sua esquerda?
e nem para trás. Qual é o significado espiritual desta ordem de Jesus? Não, eu nunca parei para analisar essa questão. Quando aquela mãe apresentou aqueles jovens para Jesus, e ela disse assim: Mestre, leva eles para o teu reino e coloque eles à sua direita. Então eles usavam muito a expressão, à direita de Deus Pai, né? Então, tudo que é bom, tudo que é para o bem, né, da pessoa, está à direita. Por isso que Jesus pediu para esta ação de Pedro jogar a rede à sua direita, e não no outro sentido, né? Entendi. Aquele jovem, se não me engano, era o João e Tiago. E os dois se tornaram apóstolos, né, de Jesus. Filhos de Zebedeu, se eu não me engano, eles eram, né? Então vamos adiante. Lê para nós, Wilson, o próximo parágrafo e aquela citação ali. As orientações precisas de Jesus ao apóstolo foram: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. São instruções que nos conduzem a outras reflexões, conforme assinala o benfeitor Emmanuel. Este versículo nos leva a meditar nos companheiros de luta que se sentem abandonados na experiência humana. Em surgindo, pois, a tua época de dificuldade, convence-te de que chegaram para a tua alma os dias de serviço em mar alto, o tempo de procurar os valores justos, sem o incentivo de certas ilusões da experiência material. Se te encontras sozinhos, se te sentes ao abandono, lembra-te de que, além do túmulo, há companheiros que te assistem e esperam carinhosamente. O pai nunca deixa os filhos desamparados. Assim, se te vês presentemente sem laços domésticos, sem amigos certos na paisagem transitória do planeta, é que Jesus te enviou a pleno mar da experiência, a fim de provares tuas conquistas em supremas lições. O que deu para extrair, Wilson, aí desse texto? Pois é, como eu estava dizendo antes, eu me referia às dificuldades no campo da reforma íntima, e aqui ele vai mais além, vai nas dificuldades até das relações pessoais, nas dificuldades de trabalho, na dificuldade das tarefas assumidas nos campos da promoção da evolução da humanidade. Nós podemos nos deparar com essas dificuldades. Nós mencionamos antes o socorro que vem das formas que nem imaginamos, mas que as pessoas precisamos ter coragem. Nós vamos sim ter a prudência de não sermos afoitos, mas também não nos atemorizarmos a tal ponto de nos paralisarmos, que é muito mais cômodo, muito mais fácil. A pessoa dizer, não, isso é muito difícil, lá ninguém ajuda, eu vou ficar sozinho, vou ficar segurando o pincel, como diz o pessoal aí, né? Vamos tirar a escada, eu vou ficar segurando o pincel sozinho. E a pessoa pode desanimar e desistir de fazer alguma coisa. E a orientação é que, para nos fazermos ao mar alto, ou seja, enfrentarmos as dificuldades, estarmos trabalhando, estarmos em ação. E daí Emmanuel traz essas reflexões aqui, né? Os companheiros de luta que se sentem abandonados, quantos não se sentem? Às vezes até nós mesmos nos sentimos assim. Mas isso aí, como ele diz, é a época da dificuldade. Ele diz, convence-te de que chegaram para a tua alma os dias de serviço em mar alto. Ora, as obras básicas nos dizem que nenhum soldado vai ser referendado com algum troféu de honra ao mérito ou de medalha de honra ao mérito parado, em repouso. Ele tem que estar no campo de batalha. E nós também, o nosso campo de batalha são a luta com as nossas imperfeições
e a luta para vencer o dia a dia, no ganha-pão, e também no trabalho de promoção do progresso da humanidade, onde quer que estejamos. Mesmo no trabalho remunerado, nós podemos ajudar o progresso da humanidade. As pessoas que estamos, por exemplo, no serviço público, o que nós somos? Nós somos servidores do público. Servidor público é o servidor do público. Está lá para servir o público. E nessa condição, a obrigação de quem assume um posto desses é fazer o melhor pelo público. E isso, quando alguém faz, a gente se admira e elogia. E até é justo que elogie para incentivar, porque muitos cobram e não reconhecem o esforço de quem está nessa função. Mas aquele que faz isso bem feito, ele está trabalhando para a promoção social, porque ele está trabalhando para o público. Claro, ele tem a sua remuneração, não faz mais do que a obrigação, mas uns fazem mais, outros fazem menos. Quem faz mais do que o necessário e que se esforça por dar o melhor de si, esse é um verdadeiro trabalhador do público. E depois aqui, ó, se te encontras sozinho, se te sentes ao abandono, lembra-te de que além do túmulo há companheiros que te assistem e esperam carinhosamente. Que companheiros são estes? São as pessoas que nos querem bem, que nos amam, a família que nos precedeu no retorno à pátria espiritual, a família que nós vivenciamos aqui na Terra, consanguínea, e quantos outros familiares que estão lá no mundo espiritual, a família espiritual, a verdadeira família, aquela por afinidade, e muitos que conviveram conosco em outras encarnações, estão nos esperando e nos apoiam, estão providenciando recursos para nos auxiliarem. Aqui diz assim: se te vês presentemente sem laços domésticos, sem amigos certos na paisagem transitória do planeta, é que Jesus te enviou a pleno mar da experiência a fim de provares tuas conquistas em supremas lições. O que quer dizer isso? Ora, nós aprendemos como devemos nos conduzir, então nós já temos a teoria. E aí como é que eu vou saber que eu introjetei esse aprendizado? Através das provas. Eu tenho que ser colocado em provas. E na experiência do dia a dia, nós sabemos enfrentar. O que nós normalmente fazemos? Nós queremos fugir das dificuldades, e até é natural, né? Porque ninguém vai enfrentar dificuldade porque quer. Mas encontrando um irmão que às vezes se torna algo que nos perturba, a gente procura manter distância, até meio que se revolta, né? Mas ele é um instrumento de prova para nós. E se nós nos comportarmos bem, ele vai se modificar também. Ele vai ver que, primeiro, que nós não nos abalamos, pelo menos em tese, como é esperado diante de uma provocação. E depois ele vai ver que não está agindo bem e que o seu objetivo, se é nos perturbar, não dá resultado, e vai reavaliar o seu comportamento se nós agirmos bem para com ele. Então, ao mesmo tempo em que nós somos fortalecidos nas virtudes que estamos desenvolvendo, nós podemos ajudar um irmão a mudar de atitude e ser mais feliz. Nós já sabemos que muitas pessoas têm o prazer de jogar os outros para baixo, na ilusão de que, rebaixando os demais, elas se elevam. E são infelizes essas pessoas. Então elas precisam mudar. Porque a maior satisfação de alguém, e eu tenho certeza disso, é fazer os outros felizes. Imagine quando você faz alguma coisa e a outra pessoa fica bem, tu não se sente bem? E como é que alguém pode se sentir bem rebaixando o outro? Essa pessoa só pode ser infeliz, ela não tem uma noção exata dos resultados dos seus atos. Ela vive uma ilusão de perspectiva, ela precisa ter uma outra visão de mundo. E nós podemos fazer isso quando estivermos nessa situação. Eu estou falando em tese, não estou dizendo que eu já supero isso, mas o objetivo de todos nós é superar. Enquanto nós não superarmos, vamos passar por provas assim, até o dia que elas não sejam mais necessárias. E mesmo que aconteça, não serão mais provas, porque não nos afetarão. As provas são aquilo que nos afeta ainda. A partir do momento em que algo não me afeta, não é mais prova, é apenas um percalço do caminho que eu dou menor importância e sigo adiante. Com certeza. Então, nós, no mundo de regeneração, quando nós entrarmos lá,
ainda haverá provações, né? Mas muitas delas não irão nos afetar, né? Com o passar do tempo, aquilo vai se transformando em apenas uma atividade do espírito, apenas uma experiência do espírito. Não afeta mais ele, não se configura mais uma aprovação. Uma jornada de trabalho, por exemplo, de 12 horas, né, que para muitos, num domingo, né, feriado, num domingo, para muitos é algo terrível. Para outros não, é algo prazeroso, né? Então, para esse que encara essa jornada de trabalho de forma natural, com alegria, para ele não é uma aprovação. Agora, para o outro já é. Para nós entender, né, o que seria aprovação. Cuidar de uma pessoa doente, né? Para alguns é uma alegria, uma grande oportunidade de ajudar alguém, né? E para outros não, é uma penúria. Eu tenho um amigo, ele tem a mãe dele, aliás, a mãe dele tem problema de saúde, já tem uma idade mais avançada. E ele, eu acho incrível, assim, porque ele passa por situações que outros ficariam desanimados, desesperançados. E ele tem prazer em fazer o trabalho de auxiliar a mãe dele quando pode, né? Então ele conta umas coisas e fica admirado como é que pode. Ele não é espírita, é um admirador do espiritismo. E gosta de assistir palestra, mas não está no movimento espírita. Inclusive ele compra livros espíritas, mas mais assim com a intenção de colaborar, e quando tem tempo dá uma lida também, né? Então, mas ele vivencia, isso que é interessante. Ele coloca em prática o que muitos de nós que estudamos às vezes temos dificuldade de colocar em prática. Imagine passar por uma situação assim, a mãe dele tem, se não me engano, é Alzheimer. Então, a gente pode ter uma ideia do que pode acontecer com uma pessoa, e ele sente prazer em socorrê-la quando necessário. Claro que ele não sente prazer em ver a mãe assim, né? Mas pela oportunidade de fazer o bem para alguém. E nas dificuldades ele sempre agradece a Deus pela oportunidade que ele tem de vencer a dificuldade. Aí eu vejo pessoas com atitudes muito excelentes aí fora e que não estão vinculadas em nenhum movimento de forma ostensiva, religioso qualquer, ou movimento espírita. Apenas olham, leem, entendem e praticam. E o que é mais importante do que isso? É o conhecimento? É estar engajado no movimento? Ou exercitar as virtudes que todos temos latente? Inclusive, Wilson, que grande lição é essa, né? Cuidar uma pessoa com Alzheimer. É a lição do amor sem esperar retorno. Porque a pessoa com Alzheimer, muitas vezes, ela acaba apagando de sua memória até qual a relação que aquela pessoa que está cuidando dela tem com ela. Às vezes pode ser um filho e ela não reconhece mais, né? Então, se ela não reconhece como filho, ela não vai amar aquela pessoa, né? Não vai despender amor como se ama um filho. E a pessoa tem que cuidar dela, amando ela, sem esperar o retorno, né? Tem uma pessoa do nosso conhecimento aí também, nas nossas relações, agora faz tempo que não a vejo, que teve uma mãe com Alzheimer também, e a mãe fazia coisa, aprontava, fazia imundícias em casa, e ela sempre cuidando da mãe, tratando a mãe com carinho, e a mãe sempre elogiando a outra filha que não atendia, e falando mal dessa que a socorria, uma coisa bem estranha. É uma relação... Eu, às vezes eu fico pensando o que acontece com a mente de uma pessoa que está em Alzheimer. Parece que ela traz para fora alguma coisa que ela não venceu ainda. Como eu sempre falo, nós vivemos em sociedade usando a máscara social e a autocrítica, que nos faz nos conduzirmos conforme a moral vigente, conforme a sociedade acredita que uma pessoa de bem deva se conduzir. Então, como eu estou na sociedade, eu me conduzo assim. Mas a hora que eu perco a autocrítica, eu coloco para fora o que eu sou. Isso na minha visão, né? Posso estar redondamente enganado. Como também quem bebe também passa para situação semelhante. Porque se fosse feito no caso da bebida, todo mundo teria o mesmo comportamento, mas não. Um se torna um violento,
Outros se tornam pornográficos, outros riem à toa, se tornam mais alegres, e outros ficam quietos. Então cada um tem um comportamento. No meu ver, como a bebida é um depressor até da análise, né? É uma barreira da autocrítica, a quebra da barreira da autocrítica. E no caso do Alzheimer, eu penso que também deve ter um efeito semelhante. Como é que uma pessoa não reconhece uma filha que está fazendo bem, que está socorrendo, e elogia a outra que não faz nada? Se torna, olha, se a pessoa não tiver força de vontade e amor, se torna um inferno a vida. Até tem uma expressão, né, Wilson? Desce a bebida, sobe a verdade, né? E é bem isso, né? Ela aflora aquilo que realmente a pessoa é, a essência da pessoa. Vamos continuar, então. Há um outro ponto que merece destaque. É comum encontrarmos referências à pesca, ao mar e aos barcos em alguns textos evangélicos. Representam simbolicamente, assim interpretados pelo Espírito Emmanuel. Figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com sua rede de interesses. A simbologia do Evangelho é grande, né, pessoal? E nós precisamos buscar esta interpretação. Ainda bem que nós temos esses espíritos, né, de escola, que codificaram e estão conduzindo a doutrina espírita, né, na sua missão aqui na Terra, que nos traz essas interpretações, que por nós mesmos nós nunca iríamos conseguir, né? Seria muito difícil nós conseguir interpretação semelhante. Conseguiu entender o que Emmanuel quis dizer, Claudilane? Sim, nós já conversamos sobre essa simbologia logo no começo do capítulo, né? Que todo ser humano é um pescador porque nós estamos procurando esta evolução. Então, algumas coisas nós adquirimos, outras não, dentro dessa pesca. E essa pesca acontece de acordo com a nossa rede de interesses, os vários pontos da nossa racionalidade, da nossa vida, dos nossos objetivos, que se interconectam e formam essa rede dos nossos interesses. E que nos colocam em uma determinada posição na vida, que é esse barco no qual nós estamos. Que pode ser um barco de interesses muito materiais, ou um barco, né, onde já estamos a um nível mais evolutivo, mais espiritualizado. Exatamente. Então, essa pesca ocorre de acordo com essas intenções, né? Eu posso estar à procura de alimento espiritual, ou eu ainda posso estar muito focado em tudo que é material. Muito bem. Wilson, os rabinos afirmam que a Torá judaica possui 72 faces. O Evangelho também poderá ter essas várias faces? O que tu quer dizer com faces? Interpretações, entendimentos. Bom, interpretações, né? Jesus, quando estava com os apóstolos, na noite que precedia a sua prisão, nós conversamos isso, já estudamos bastante, ele falou que não os deixaria órfãos, que enviaria outro Consolador, né? O Espírito Santo que ficaria com eles para sempre, que estaria conosco.
E aí, o que as pessoas interpretam? As faces de uma análise do que ele fala, basta nós olharmos. Uma maioria entende que, quando ele fala Espírito Santo, como uma terceira entidade, que eles se referem à Trindade, que seria Pai, Filho e Espírito Santo, e se confunde numa análise dessa, porque eles fazem de Deus uma Trindade. Seria o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, que formariam um todo. Não consegue entender, quando Jesus fala o Espírito Santo, na verdade, a tradução é que ficou assim. Seria Santo Espírito, ou Espíritos Santos, ou Espíritos elevados. Porque o Consolador não é um Espírito único. O Consolador é uma falange de Espíritos que vieram se comunicar ao tempo em que Hipólito Leon de Nizaire Rivail era vivo, né? E ele, conhecendo as comunicações, se interessou pelo assunto, começou a estudá-las, e depois convidaram-no a fazer um compêndio, uma seleção das mensagens recebidas, que os espíritos comunicavam em muitas partes, através de médiuns, e ele utilizou-se ainda de 3 jovens para fazer também as suas indagações. E comparou as perguntas de uns as perguntas feitas aqui e acolá e as respostas dadas pelos espíritos, e fez uma espécie de seleção. E nós vamos olhar ali o número de espíritos é bastante grande, espíritos elevadíssimos. Então não é um Espírito Santo, é uma pleiade de espíritos que trabalharam para trazer para nós informações novas e relembrar outras esquecidas, e até algumas que precisavam ser revistas, porque haviam sido modificadas, né? Então, essas interpretações que os nossos irmãos, a maioria, fazem, é uma das facetas do cristianismo. E esses espíritos, na condição de consolador, como um todo, eles vêm nos esclarecer melhor o significado do que está escrito nos evangelhos, inclusive até do Antigo Testamento, que está lá nas obras dos judeus, né, e que foi colocado no Antigo Testamento da Bíblia cristã, e que as pessoas às vezes interpretam equivocadamente. E agora, mais recentemente, tem esses espíritos aqui como Emmanuel, que nos auxiliam, porque a gente lê lá, uma pesca, jogou a rede no mar, a gente só se espanta com o fenômeno, né? Não se dá conta do simbolismo que tem por trás de cada ato e de cada palavra. Porque aqui fala, né, o espírito humano é o pescador. A gente pensa, pescador de almas. Mas nós somos pescadores do quê? Dos valores evolutivos. Nós temos em nós latentes essas virtudes, mas precisamos ir ao alto mar, que é o campo de ação, né, e pescar esses valores através das experiências. E aqui fala, a posição de cada qual é o barco. Não é que nós sejamos o barco, a posição, esse simbolismo é a posição em que nos encontramos. Uma hora eu reencarno como um operário, outra hora eu reencarno como um empregador, outra hora eu reencarno como uma autoridade qualquer, outras vezes eu posso até reencarnar como um mendigo. Então esse é o barco, é a posição que eu me encontro na vida. E daí ele diz assim, o barco simbolizado lá na tarefa dos pescadores, né? E em cada novo dia o homem se levanta com sua rede, que ele joga a sua rede, mas rede de interesses. O pescador, a rede dele tem o interesse de pescar o peixe. E qual é o nosso interesse de cada dia? Quando nós acordamos de manhã, qual é o nosso propósito? É porque temos que acordar e viver, ou nós temos algum propósito, ou não temos nenhum? Então, feliz daquele que tem um propósito, nem que seja de ganhar o pão de cada dia, porque ele está contribuindo para a melhoria da sociedade onde atua. E infeliz daquele que só acorda para fazer mais uma falcatrua e enganar os outros e se aproveitar da fragilidade do seu semelhante. Esse, então, ele está se comprometendo diante da vida e vai ter que um dia espiar e mais tarde reparar os seus erros. E nós que já temos uma educação bastante avançada em relação à média da humanidade, graças à atuação dos espíritos na figura do espiritismo, já temos um conhecimento suficiente para nos conduzirmos bem na vida, ao mesmo tempo em que
nossos atos ganham maior força no sentido de responsabilidade. Não posso mais alegar ignorância, não posso alegar qualquer coisa em minha defesa, porque eu sei como proceder. E como tal, a minha consciência me cobra esse proceder. Então, os meus interesses de cada dia devem ser bem mais elevados. A minha rede deve ser mais seletiva, mais bem usada. Muito bem. Claudilane, segue na leitura para nós, faz favor. Da nossa parte, vemos que o tempo passa e continuamos em nossos barcos, operando no mar da vida, com maior ou menor sucesso, segundo a posição a que nos ajustamos no contexto evolutivo. No entanto, é bom não esquecer que a qualquer momento Jesus pode requisitar o nosso barco, tal como faz ao de Simão, e nos conduzir ao mar alto, para ali realizarmos a pescaria de valores eternos. Pode seguir, mais um parágrafo. Nos barcos que nos situamos estão depositados os recursos de que dispomos para a realização da nossa transformação espiritual. O cristão sincero, o espírita dedicado, se esforça para todos os dias lançar as redes de interesses renovados no bem, no imenso mar da existência. Dessa forma, é necessário enriquecê-los, entre outros, com os valores da inteligência, da família, das amizades, das relações sociais, dos recursos profissionais. Muito bem. Então vamos fazer uma análise a respeito desse trecho aqui. Aqui ele fala que Jesus pode requisitar a nós, né, como ele requisitou o barco de Pedro naquele momento, naquele instante, para realizarmos pesca direcionada para este grande movimento, né, cristão e instalação do reino de Deus no mundo. Claudilane tem uma parábola, a parábola da vinha, né, que fala dos trabalhadores da vinha, né, dos de primeira hora, os de segunda hora, até chegar aos de última hora. Esses trabalhadores não seriam Jesus chamando a cada um para a realização dessa pesca, hein? Conforme esse texto aqui do Evangelho de Lucas nos fala? Sim, pode ser uma boa comparação nesse sentido. Mas, na verdade, Jesus está nos chamando a todo momento, né? Depois que eu tive o câncer, isso foi uma coisa que ficou muito clara para mim. Porque toda vez que você abre os olhos ao amanhecer, você está recebendo a oportunidade de um novo dia, de mais um dia de vida, você está sendo chamado a fazer algo melhor nesse sentido, né? Você recebe novamente uma oportunidade de consertar erros ou de levar a palavra do Cristo a quem está próximo de você. No caso, você passa a valorizar mais a encarnação, né, Claudilane? Com certeza. A rede de interesses passa a ter uma nova direção, né? Que às vezes a gente vive por viver, né? Mas depois de uma experiência dessas, a gente muda muito, né? A cada momento, a gente valoriza mais. A encarnação é uma oportunidade que não é todo dia que surge, né? Para nós evoluirmos, para nós. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu disse para ela, tu sabe que a morte, ela assusta não pelo fato de você morrer,
Mas a morte assusta, porque daí tu te dá conta do tempo que tu viveu e de tudo que tu não fez. E que de repente tu não vai ter mais tempo para terminar aquilo que tu queria fazer e ficou adiando. É o tempo, né, que muitas vezes a gente mal barateia, né, e não dá o devido valor. E o texto aqui também fala, Geni, no barco em que nos situamos estão depositados os recursos que dispomos para a realização da nossa transformação espiritual. O que nós podemos entender? Que recursos são esses que nós dispomos? Tem que abrir teu microfone, Geni. Um desses, César, é o que nós estamos fazendo aqui. Ou a gente procurar trabalhar em favor das pessoas, fazer o bem, fazer o melhor que nós puder, sem olhar quem, porque muitas vezes a gente vê a situação das pessoas e deixa passar por despercebidos. Que dentro de nós temos um interior muito lindo e basta nós mostrar isso, que nós somos capazes de renovar, de modificar e aprendendo a cada dia nesse sentido. Como essa semana passada teve uma cunhada minha que ela não tem braço, e daí nós falando em deficiência. Daí eu disse para ela disse, eu sou com uma deficiência. Eu disse, não, tu não é uma deficiente, porque eu não vejo você como deficiente. Você trabalha, você faz o bem, você procura ajudar as pessoas. Eu vejo a deficiência naquela pessoa sã, que pode fazer tudo e se nega, às vezes, pegar um copo de água para um ser humano ou para ela própria. Que essas reformas que nós não deixamos de fazer e é necessário. Eu vejo sim, César, por esse caminho, que tem muitas e muitas outras coisas que às vezes que nós precisamos fazer. Como eu também, essa cirurgia me serviu de um exemplo. Que daí tu tem que, até que uma pessoa te alcance um copo d'água. Como tu tem que dar valor para aquelas pessoas, aqueles que estão ali contigo, que corre por ti, que larga o teu trabalho para te socorrer, para ficar do teu lado, te dando a mão no momento que nós... Essa pessoa, ela está fazendo uma reforma íntima dentro dela. Entende? Como nós ir deixar os nossos afazeres, ir para a casa espírita, ir lá, rezar, tentar fazer o bem pelas outras pessoas, sem olhar quem, não medindo esforços. Tem e muitas coisas, César, que se a gente falar, às vezes foge do sentido da gente, mas eu penso assim, que a forma de tu mudar a tua reforma é tu amar a pessoa, procurar entender, procurar aceitar as formas que ela vive, o que ela passa. Porque às vezes, num pequeno detalhe, tu faz uma reforma íntima muito grande. Entende? Muito bem. Wilson, gostaria de acrescentar alguma coisa a respeito dessas forças interiores que nós possuímos? Vamos lá, então. Retornando ali. Nos barcos que nos situamos. Barcos, nós relembrando, simboliza a posição em que nos encontramos na sociedade. O barco não somos nós. São os recursos que nós temos. Ele diz assim, estão depositados os recursos que dispomos para a realização de nossa transformação espiritual. Que recursos são esses? Aqui diz que dispomos. Nos foram dados? Não, foram conquistados. Então, cada um de nós tem recursos de acordo com o progresso feito ao longo da nossa existência como espíritos. Alguns avançaram mais, outros avançaram menos, mas estamos sempre avançando. Nos afirmam os textos das obras básicas que todo espírito evolui, ninguém retrograda. O máximo que muito esforço alguém consegue é estacionar.
Mas estacionar mesmo já seria um retrocesso, porque ninguém para. Se eu tenho um grupo de espíritos que caminha comigo e eu paro, é como se eu ficasse, como se eu retrocedesse, porque os outros vão adiante e eu já não estou mais no grupo, então eu tenho que avançar. E à medida que eu avanço, intelectualmente, moralmente, eu vou conquistando esses recursos que são falados aqui, os recursos que dispomos para a realização da nossa transformação espiritual. Então eu já sei como proceder, eu já tenho uma bagagem que me dá um roteiro, já criei uma certa resistência diante das provas, então eu tenho recursos. E aqui prossegue o cristão sincero: o espírita dedicado se esforça para todos os dias lançar redes, e coloca entre aspas, de interesses renovados no bem, no imenso mar da existência. O nosso objetivo, se é que nós temos um objetivo de avançar e não ficar estacionado, é, como eu disse antes, através das nossas reflexões, avançarmos cada vez mais. Nós vamos encontrar nas reflexões diárias, como eu falei há pouco, sempre uma série de coisas difíceis de vencer que precisam ser vencidas, mas também algumas que já foram vencidas. E essas que foram vencidas não foram vencidas totalmente ainda, mas parcialmente. Então nós temos que pedir que Deus nos ajude, nos fortaleça, para que nós continuemos avançando e nos fortalecendo. E também procurar corrigir aquelas dificuldades que ainda temos nos nossos relacionamentos, nos nossos pensamentos e mesmo nas nossas atitudes, nas nossas reações. Procurarmos ser mais agentes do que reagentes, porque reagente é aquele que age por instinto, é provocado e instintivamente reage. O instinto nós sabemos, trazemos lá das épocas primárias em que éramos animais, ou mesmo, éramos princípios inteligentes em desenvolvimento, né? Não que nós fôssemos animais, mas era o princípio inteligente que se manifestava nos animais, antes nas plantas e antes ainda nos minerais, né? E depois na condição de espírito ainda trazemos esse instinto do tempo dos animais. O animal só vive por instinto. Nós vivemos pela razão e pelo instinto, mesclados. Mas nós temos que procurar agir mais pela razão do que pelo instinto. E daí nós temos que renovar os interesses. E aqui dessa forma é necessário enriquecê-los, entre outros, com os valores da inteligência. E a Geni falou, né? Uma das coisas que nós estamos fazendo aqui, estudando. Nós estamos aprendendo cada vez mais, desenvolvendo a inteligência, desenvolvendo o conhecimento, que o conhecimento por si só não é inteligência. Inteligência é a capacidade de resolver problemas, de solucionar situações em que nos deparamos. Mas a vida nos apresenta uma oportunidade para isso. Valores da inteligência, da família, das amizades, das relações sociais, dos recursos profissionais, onde quer que nos encontremos profissionalmente, onde quer que nos situemos dentro da sociedade, onde quer que nós tenhamos reencarnado na condição de família, é o melhor lugar para nós. E nós devemos sempre avançar, sempre renovar os interesses, porque o progresso não para e a humanidade avança. O César falou há pouco, no mundo de regeneração, onde não vai haver tanta expiação, mas ainda algumas provas, ou bastantes provas para passar, né? Mas que vai haver um equilíbrio em que o mal não imperará. No momento ainda o mal, ele é maior do que o bem. Existe muita maldade no coração humano ainda. Mas essas pessoas que fazem o mal pelo mal, simplesmente para prejudicar a sociedade, essas não vão mais ter oportunidade de nascer aqui. E também não vão influenciar outras pessoas que às vezes não têm vontade própria, ou, aliás, não têm ideia própria, né? E acabam repetindo atos de outros que têm um certo sucesso e que influenciam. E então a sociedade vai ser mais ordeira, mais equilibrada, menos egoísta, mais amorosa. E nesse lugar só vai ter espíritos que se coadunam com esse tipo de comportamento. Então, para nós merecermos renascer nesse mundo,
que já se avizinha e que já dá até para dizer que é quase um mundo de regeneração, basta fazer uma pequena limpeza, pelo menos merecer retornar aqui, nós vamos ter que continuar avançando, não podemos estacionar, não podemos ficar com os mesmos interesses, temos que ter novas redes de interesses. No caso aqui, Wilson, o texto fala nos barcos que nos situamos. A situação atual nossa, né, ela predispõe uma personalidade para esta encarnação e um corpo físico, né, próprio para essa encarnação. Seria isso o barco? Corpo físico, personalidade e situação? Eu não entendi o corpo como barco, mas a situação social. Porque se nós voltarmos no texto lá atrás, deixa eu ver onde é que está aqui. Ele fala em barco. Eu vou voltar muito, eu vou acabar perdendo tempo aqui. Mas que eu me lembro lá, o barco é a situação que a pessoa se encontra. O Emmanuel é que trata dessa situação, né? Onde é que está aqui a fala do Emmanuel? Ele diz assim, o espírito humano é um pescador, o espírito é o pescador dos valores evolutivos na escala regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco, não é o corpo. É a posição em que você está, na família, na sociedade, no trabalho, onde quer que você esteja. Isso é o barco. E que te dá os mecanismos de ação, porque o barco é um instrumento de pesca, né? É o instrumento que você utiliza. E o que você tem para agir na Terra? São as pessoas com quem você convive, são os teus familiares, o teu trabalho, a sociedade que está inserida. É assim que eu vejo, pela análise do texto lido, né? Porque não tinha essa visão antes. Só agora que eu estou compreendendo assim. E no caso o corpo, então, seria um recurso. O corpo até é um recurso também, né? Também não deixa de ser um instrumento, mas pelo texto diz assim que é a posição que a pessoa se encontra, né? É bem complexo isso, né? Porque nós somos espíritos, né? E o nosso corpo, ele não é permanente. Ele vai se modificando conforme nós vamos reencarnando. Então, ele pode se encaixar nesses recursos, né, que dispomos. É um recurso que dispomos para a realização da transformação espiritual. Por essa análise também dá, né? Porque ele é o veículo de manifestação na Terra e também um instrumento para a gente agir aqui e colaborar na obra do Criador para a melhoria do planeta. Exato. Então, pessoal, estamos chegando no nosso horário e gostaria de agradecer a participação de todos durante todo esse período que estivemos aqui nessa condição de estudo online, né? E a partir de agora nós vamos dar uma parada e eu pretendo voltar só em março, pessoal, e presencial, né? E os outros grupos todos estão fazendo assim, né? Estão parando e vão voltar só em março, presencial. Esse recurso foi utilizado com essa finalidade, né? De suprir a necessidade devido a nós não podermos nos reencontrar pessoalmente. Nós podemos continuar utilizando, né, Wilson, esse recurso, né? O grupo de sexta, ele vai tentar utilizar, né? Daquela maneira que você deu a opinião lá, utilizando o tripé. Misto? Para te ter uma ideia, assim, essa ideia de reunião mista está funcionando, inclusive, no trabalho. O serviço que eu faço lá agora são audiências mistas. Telepresencial e presencial. Então, algumas pessoas que vão dar depoimentos também presentes, às vezes até advogado, e outros dão depoimento telepresencial. E isso está funcionando, e a tendência é essa, porque imaginemos nós assim, o nosso grupo vai ser só presencial, não tem possibilidade de telepresencial. E se uma pessoa, por exemplo, está gripado,
ou com outra doença qualquer contagiosa, e está em casa, não pode vir. Aí ela fica impedida de participar, e assim, de forma telepresencial, pode participar. Ou está viajando, ou está num lugar, ou até para locomoção, às vezes a pessoa tem dificuldade de locomoção, ela pode estar onde quer que esteja, com acesso e participar. A nossa casa tem um sistema de banda larga, tem um Wi-Fi, só tem que ver como é que está funcionando, né? Então tudo perfeitinho, eu acho que nada impede que nós façamos mista. Inclusive eu gostaria de fazer em casa, como eu mencionei, porque eu tenho um equipamento aqui que me permite gravar, né? E aí eu gravo, depois edito e publico, como tenho publicado no YouTube, os nossos encontros. Muito bem, então. Então, para encerrar os estudos, eu gostaria de convidar a Geni para fazer a prece de agradecimento e de encerramento. Agradecida, então, por essa oportunidade que eu tive de participar desse grupo, mesmo em pouco tempo, conseguindo interagir. Isso nos faz tão bem, nos fortalece, é um bálsamo para a alma, para o espírito, para o corpo. Eu sou agradecida a tudo que eu tenho recebido até aqui. E obrigado, Pai, obrigado, Jesus, por manter essa possibilidade desse nosso encontro online, e que possamos continuar com nossos pensamentos em oração, e unido pela fé e pelo amor aos nossos amigos do grupo, durante esses meses que não vamos estar presentes, mas em pensamento nós há de continuar, que nós possa sempre ter esse carinho, esse aconchego, esse respeito um pelos outros, e essa solidariedade, que sempre a gente possa contar um com os outros, sendo tanto nos momentos bons como nos momentos difíceis, que Deus esteja presente no coração de cada um de nós e nos permita a seguir com essa dávida, com essa missão linda e maravilhosa que é nós seguir com os estudos do Espiritismo e podermos participar na palestra presente do sábado, que sejamos sempre, sou muito grata e serei sempre eternamente agradecido por eu estar nesse mundo de provas e expiações e tentando cada dia me melhorar, minha evolução, que nós possa alcançar sempre esse mérito. E desejo a cada um de vocês um Feliz Natal, um ano cheio de bênçãos, de realizações, que nós possamos receber um ano